Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática, na nossa disciplina de Funções e Gráficos, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à nossa última aula em que nós estávamos respondendo algumas questões. E para hoje, mais esse exemplo, sabendo que o logaritmo de 2 é aproximadamente 0,3 e o logaritmo de 5 é aproximadamente 0,7, determinar o valor aproximado de. Nós temos aqui 3 exemplos e vamos tomar cada um separadamente. Nós vimos aqui que, utilizando as propriedades dos logaritmos, o logaritmo de um quociente nada mais é do que a diferença de 2 logaritmos. Portanto, aqui você teria o logaritmo de 5 menos o logaritmo de 2, tanto um como o outro na base 2. A gente viu que o logaritmo de 5 é aproximadamente 0,7, e o logaritmo de 2 é aproximadamente 0,3. Substituindo, você vai encontrar 0,4. Vejamos agora o logaritmo de 20. Sabemos que 20, ao decompor, é a mesma coisa de 2 ao quadrado vezes 5. Ora, se aqui na decomposição gerou um produto, o logaritmo de um produto fica a soma de 2 logaritmos. E não esqueça que, se você observar esse expoente, que no caso é o 2, ele vem para antes do logaritmo multiplicando. Só que antes eu teria que virar uma soma e o 2 veio multiplicando apenas o logaritmo de 2. Então você tem aqui duas vezes o logaritmo de 2, que é 0,3, mais o logaritmo de 5, que é 0,7. Logo eu teria 0,6, que é 2 vezes 0,3, somado com 0,7, cujo resultado você vai encontrar 1,3, aproximadamente. E o logaritmo da raiz de 5, nós vamos primeiro observar que raiz de 5 é a mesma coisa de 5 elevado ao meio. Portanto, o logaritmo da raiz de 5 é o logaritmo de 5 elevado ao meio. Este 1 meio, a gente já viu que ele vem multiplicando o logaritmo. Portanto, você tem 1 meio do logaritmo de 5. Ou seja, você tem 1 meio de 0,7, cujo resultado é aproximadamente 0,35. Bom, vejamos mais um exemplo. Tá? Neste próximo exemplo, você tem que o logaritmo de 8 é igual a A. Calcular o logaritmo de 5. Ora, se nós colocamos aqui o logaritmo de 8, se você observar o logaritmo de 5, é a mesma coisa de 10 dividido por 2. Então, eu vou precisar com que apareça, no lugar desse 8, o 2. Logo, eu tenho que o logaritmo de 8 é a mesma coisa de logaritmo de 2 ao cubo. Ou seja, esse 3, você vai trazer ele multiplicando. Portanto, vai ficar 3 vezes o logaritmo de 2 igual a A. E o logaritmo de 2 é igual a A dividido por 3. Mas aí entra agora o logaritmo de 5. E quem seria o logaritmo de 5? O logaritmo de 5, como eu acabei de falar, é a mesma coisa do logaritmo de 10 dividido por 2, que esse quociente vira uma diferença de 2 logaritmos, ou seja, o logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2. Lembrando que o logaritmo de 10 na própria base 10 é igual a 1. Portanto, você tem 1 menos o log de 2, que é A sobre 3. Ou seja, você tem 1 menos A sobre 3. Tirando o MMC, você vai ter como MMC o 3. Então, 3 por 1 dá 3 vezes o 1 aqui. Vai dar 3 menos A dividido por 3. E este seria o resultado do logaritmo de 5. Vejamos mais um exemplo. Esse exemplo está contido em algumas situações da medicina. O pH de uma solução indica a acidez, ou seja, o pH menor do que 7, ou a alcalinidade, quando o pH é maior do que 7, dessa solução. Para calcular o pH do sangue humano, pode-se utilizar a fórmula de Anderson-Hasselbalch, dada por pH igual a 6,1 mais o log de B sobre C, em que B representa a concentração de bicarbonato, substância básica ou alcalina, em milimol por segundo, e o C representa a concentração de ácido carbônico, substância ácida, em milimol por litro. Em geral, o pH do sangue humano é igual a 7,4, levemente básico. Usando uma calculadora científica, calcular o pH
do sangue de uma pessoa cuja concentração de bicarbonato é 25 milimol por segundo, ou por litro, e cuja concentração de ácido carbônico é 2 milimol por litro. Ou seja, usando a expressão do pH, você tem que ele vai ser 6,1 mais o log de B sobre C. O valor de B, você vai observar aqui, é 25 e o valor de C é igual a 2. Portanto, fazendo a substituição, você tem 6,1 mais o log de 25 sobre 2. Ora, 25 ao quadrado, ou 25 é a mesma coisa de 5 ao quadrado. Como eu tenho um quociente, vai ficar o logaritmo de 5 ao quadrado menos o logaritmo de 2. Portanto, o pH é aproximadamente 6,1 mais 2 vezes. Só lembrando, o 2 aqui estava elevado, ele veio multiplicando, ok? Neste caso, ficaria 2 vezes o logaritmo de 5. Usando-se uma tábua logarítmica, no caso um logaritmo na base 10, ou usando uma calculadora científica de forma bem simples, você vai perceber que esse logaritmo de 5 é aproximadamente 0,699, menos o logaritmo de 2, que é aproximadamente 0,301. Ora, se eu fizer aqui as multiplicações, a multiplicação 6,1 somado com esse valor menos 0,301, você vai encontrar aproximadamente 7,2. Nesse caso, o pH do sangue dessa pessoa é, no caso, como maior do que 7, ela é alcalino. O pH do sangue é alcalino, ok? Bom, vejamos mais essa situação usando o logaritmo, que é a mudança de base. Se eu tenho os elementos A, B e C, números reais positivos, e A e C diferentes de 1, lembrando que A e o C serão base, ok? Então, o logaritmo de B na base A é igual a quem? Ao logaritmo de B na base C, dividido pelo logaritmo de A na base C. Ou seja, eu tinha a base A, mudei para a base C. Esse logaritmando continua sendo logaritmando, mas a base A vira o logaritmando do denominador. Vamos para a demonstração. Considere os seguintes logaritmos. Primeiro, o logaritmo de B na base C, vou chamar de x, portanto, por definição de logaritmo, C elevado a x é igual a B. Se eu tenho o logaritmo de A na base C igual a y, por definição, C elevado a y é igual a A. E por último, o logaritmo de B na base A igual a Z, eu tenho que A elevado a Z é igual a B. Vejamos a seguinte coisa, eu tenho o valor de A, que é C elevado a x, você tem o valor de B, que é o valor de B, que é C elevado a x, o valor de A, que é C elevado a y. Se eu substituir aqui o valor de A e o valor de B representado em 1 e 2, você vai ter o quê? Você vai ter que A elevado a Z é igual a C elevado a x. Bom, se eu tenho A elevado a Z igual a C elevado a x, o que é que eu posso fazer aqui substituindo aqui o item 2? Que esse valor de A ele é igual a C elevado a y. Portanto, você vai ter C elevado a y elevado a Z igual a C elevado a x. Ora, conservando a base multiplicando os expoentes, você vai ter o que? C elevado a y vezes Z igual a C elevado a x. Ou, simplesmente, como a base é a mesma e ela é diferente de 1, você tem que os expoentes y vezes Z é igual a x. Ora, quem seria aqui no caso o valor de Z? Z seria dado por x sobre y. Mas eu tenho que o valor de Z é o logaritmo de B na base A, o x é o logaritmo de B na base C e o y é o logaritmo de A na base C. Portanto, nós temos aqui que o logaritmo de B na base A é igual, pela mudança de base, ao logaritmo de B na base C sobre o logaritmo de A na base C. E tem uma coisa importante, se esse valor de B for igual a C, veja que aqui vira B, aqui já é B, então esse resultado é igual a 1, e aqui fica o logaritmo de A na base B, já que uma vez que o C é igual a B. E você passa a ter que o logaritmo de B na base A é o inverso do logaritmo de A na base B.
Essa informação é bem interessante na resolução de algumas questões. Vejamos mais alguns exemplos, ok? Sabendo que o logaritmo de 3 na base 30 é igual a A, e o logaritmo de 5 na base 30 é igual a B, calcular o logaritmo de 2 na base 10. Bom, primeira coisa, nós sabemos que 2 é a mesma coisa de 30 dividido por 3 vezes 5, que dá 30 por 15. Já o 10 é 30 dividido por 3. Portanto, você vai concluir aqui que se eu quero o logaritmo de 2 na base 10, eu posso fazer uma mudança de base, mudar para a base 30. Ou seja, esse logaritmo de 2 na base 10 é a mesma coisa de escrever logaritmo de 2 na base 30 dividido pelo logaritmo de 10 na base 30. Ou seja, eu sei que 2 é 30 dividido por 3 vezes 5 e 10 dividido por 30 dividido por 3. Esse logaritmo aqui ele vai ficar como sendo o logaritmo de um quociente. Ou seja, se é o logaritmo de um quociente, fica o logaritmo da diferença de dois logaritmos. Ou seja, vai ficar o logaritmo de 30 na base 30, menos o logaritmo de 3 na base 30, menos o logaritmo de 5 na base 30. Esses dois termos que estavam no denominador eram produto, ficou o que? A diferença. Já o denominador, logaritmo de 30 sobre 3 na base 30, é o que? O logaritmo de 30 na base 30, que ficou faltando aqui, tá? Menos o logaritmo de 3 na base 30. Aqui tem um 30zinho, tá? Bom, esse resultado aqui é igual a 1. Esse resultado também vai ser igual a 1. Portanto, você vai ter 1 menos o logaritmo de 3 na base 30, que é A, menos o logaritmo de 5 na base 30, que é igual a B, sobre o logaritmo de 3 na base 30, que é igual a A. Portanto, o resultado seria 1 menos A menos B sobre 1 menos A. Mais um exemplo. Recorrendo à mudança de base, vamos determinar o valor do logaritmo de 16 na base 8. Só observar que tanto 16 como 8 eu posso colocar na base 2. Então, fazendo uma mudança para a base 2, nós vamos ter o quê? O logaritmo de 16 sobre 8 vai ser igual ao logaritmo de 16 na base 2 e sobre o logaritmo de 8 na base 2. O 16 é a mesma coisa de 2 elevado a 4. O 8 é a mesma coisa de 2 elevado a 3. Ora, tanto esse 4 como esse 3 vem multiplicando os respectivos logaritmos. Portanto, você vai ter 4 vezes o logaritmo de 2 na base 2, dividido por 3 vezes o logaritmo de 2 na base 2. Esse resultado é 1. Esse resultado também é 1. Portanto, eu tenho 4/3 como resposta. Vamos a mais uma questão. Sabendo que o logaritmo de 11 na base 10 é aproximadamente 1,04, vamos calcular o valor do logaritmo de 1000 na base 11. Primeira coisa, eu vou mudar tudo para a base 10. Fazendo essa mudança para a base 10, nós vamos ter o quê? Logaritmo de 1000 na base 11 é a mesma coisa do logaritmo de 1000 na base 10 sobre o logaritmo de 11 na base 10. O logaritmo de 1000 na base 10 é a mesma coisa do logaritmo de 10 elevado a 3 sobre o logaritmo de 11. O 3 vai vir multiplicando, ficando 3 vezes o logaritmo de 10 sobre o logaritmo de 11. Aqui é o logaritmo de 10, tá? E o resultado aqui, isso aqui, não vou conseguir escrever direito aqui. Estou usando mouse, então não dá para ficar tão bacana. Mas deixa eu ver se eu consigo aqui escrever aqui em cima logaritmo de 10 na base 10. Logaritmo de 10 na base 10, deixa eu só apagar aqui, ó, para riscar aqui, né? Então, fica 3 vezes o logaritmo de 10 na base 10 sobre o logaritmo de 11. O logaritmo de 10 na base 10, você já pode até colocar aí que é igual a 1. Então, você vai ter 3 vezes 1 dividido pelo logaritmo de 11, que é aproximadamente 1,04. Portanto, esse resultado é 3 sobre 1,04, cujo resultado é 2,88 aproximadamente. Então, vejamos uma observação que ela é bastante importante. Nós temos os números A e B reais positivos, com A diferente de 1,
e n é um número real não nulo, o valor do logaritmo de b na base a elevado a n, em função do logaritmo de b na base a, vai ser dado por, primeiro, eu posso fazer a mudança de base, tudo para a base a. Portanto, aqui vai ficar o logaritmo de b na base a sobre o logaritmo de a elevado a n na base a. Note que esse n ele vem para cá, ó, pode vir para antes do logaritmo multiplicando ele. Portanto, você teria o logaritmo de b na base a sobre n vezes o logaritmo de a na base a. Ou seja, esse logaritmo de a na base a é igual a 1. Logo, eu teria o quê? O logaritmo de b na base a dividido por n. Ou 1 sobre n vezes o logaritmo de b na base a. E aí estaria mais esse problema que você pode observar, que é decorrente da mudança de base. Bom, vejamos mais alguns exemplos para encerrarmos a nossa aula, mas será bem breve. Eu quero calcular esse valor dessa expressão 1/8 vezes o logaritmo de 10 na base 7 vezes o logaritmo de 49 na base 10. Primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar tudo na base 7. Se eu colocar aqui na base 7, você vai ter o logaritmo de 49 na base 7 e o logaritmo de 10 na base 7. Ou seja, quando eu faço essa mudança, veja que esse termo, com esse eu posso dividir tudo pelo logaritmo de 10 na base 1, na base 7, dividido por ele mesmo vai dar 1. E aí você ficaria com 1/8 vezes, esse 2 vai vir multiplicando, ou seja, 1/8 vezes 2 vezes o logaritmo de 7 na base 7. Ora, mas esse logaritmo de 7 na base 7 a gente já viu que é igual a 1. Simplificando aqui o 2 com 8, vai dar 4, e aqui vai dar 1. Portanto, você tem como resposta 1/4. Bom, vejamos mais esse exemplo. Nós temos aqui que o a é dado pelo logaritmo de 6 vezes o logaritmo de 10 na base 6. E o valor de b é o logaritmo de 8 na base 3 vezes o logaritmo de 3 na base 8, na base 2. Ele quer determinar quanto é a menos b e a elevado a b. Então, esse logaritmo ele é igual a 1. Por quê? Se você olhar aqui 10 aqui no denominador, se eu fizer a mudança de base, eu posso colocar tudo na base 6. Ficaria logaritmo de 6 na base 6 sobre o logaritmo de 10 na base 6. Seria simplificado aqui, e o logaritmo de 6 na base 6 é igual a 1. Mas ele mudou aqui, colocando tudo na base 10. Colocando na base 10, você fica o quê? Com o logaritmo de 10 sobre o logaritmo de 6. Só que esse logaritmo de 6, o logaritmo de 6 é 1, e aqui é 1. E todo logaritmo de um número na própria base também é 1. Portanto, a é igual a 1. Já o item B, o logaritmo de 8 na base 3 vezes o logaritmo de 3 na base 2, eu posso fazer uma mudança de base, colocando aqui tudo na base 2. Se eu colocar essa primeira parte tudo na base 2, o que é que eu vou encontrar? Que aqui vai ser igual ao logaritmo de 8 na base 2 sobre o logaritmo de 3 na base 2. Eu já sei que esse termo com esse vai dar 1. O logaritmo de 8 é a mesma coisa de colocar 2 ao cubo na base 2. Portanto, esse 3 vai vir multiplicando. E aqui vai ficar o logaritmo de 2 na base 2, que é igual a 1. Portanto, o resultado é igual a 3. E aí, vamos para o final. Ele quer o valor de a menos b, ou seja, é 1 menos 3, cujo resultado é menos 2. E o a elevado a b, eu sei o que é 1 elevado a 3, cujo resultado é 1. E aqui eu encerro a nossa aula. Vamos lembrar que estamos passando mais algumas atividades. Sempre é importante você estar respondendo essas questões para tirar suas devidas dúvidas. Não nos deixe de procurar. Faça esse momento de tira dúvida com o professor, tá bom? Você tem os nossos canais de contato, você pode entrar pelo Classroom, você pode também entrar em contato pelo nosso WhatsApp. E até a próxima aula.